Olá, pessoal! Hoje trouxe um exemplo para mostrar a vocês o que significa delimitar uma pesquisa. São vários aspectos que a gente precisa levar em consideração. Antes de analisar aqui o exemplo, vamos supor que você decida desenvolver um artigo científico ou o seu TCC, como uma monografia, por exemplo, abordando o tema ansiedade. Criei aqui um textozinho aleatório só para explicar aqui melhor para vocês. Você pode sim iniciar a pesquisa com um tema amplo como esse. Por exemplo, você decide que você quer fazer o seu artigo ou o seu TCC sobre ansiedade, que é um assunto que você tem interesse. Mas aí o que é que você precisa fazer? Você precisa começar a ler sobre esse tema para ver quais aspectos específicos desse assunto você poderia abordar no seu trabalho. Porque se você colocar aqui um título simplesmente ansiedade, como eu coloquei de forma geral, seu trabalho vai ficar muito vago. Por quê? Porque como você está colocando ansiedade de uma forma ampla, vai ter muita coisa para você escrever aqui ao longo desse trabalho. E o que é que acontece? Um artigo científico, uma monografia, ou outro tipo de TCC, ele tem um limite de páginas. Você não tem como escrever, por exemplo, um trabalho desse como se fosse um livro, né? E aí, colocando apenas esse jeito, você, por exemplo, em ansiedade aqui, você vai ter centenas de coisas que você teria que falar a respeito, como, por exemplo, efeitos de terapia na ansiedade, efeitos de exercício físico, a relação entre ansiedade e insônia, ansiedade na criança, no jovem, no adulto, na pessoa idosa, né? Então, enfim, haveria uma quantidade grande de conteúdo a ser abordado nesse trabalho. Por quê? Porque você não delimitou o assunto. Você está trabalhando com um assunto aqui muito geral. Poderia passar horas aqui comentando sobre tudo que um trabalho com um simples título aqui de ansiedade teria que abranger. Se você escrevesse aqui a sua introdução, depois você colocasse uns 2 tópicos aqui dentro do referencial teórico, por exemplo, ansiedade, e vamos supor que você criasse outro aqui, ansiedade infantil, você iria receber críticas no seu trabalho. Por quê? Porque iriam dizer que seu trabalho estava incompleto. Você colocou um título lá como ansiedade e você falou só 2 pontos aqui, né? Então tinha deixado de falar muitos outros pontos importantes sobre o assunto. Então é exatamente por isso, para que a gente não corra esse risco de elaborar um título de um trabalho ou escolher um assunto muito geral para falar, que a gente pede aos alunos que sempre faça a delimitação das suas pesquisas, né? Então, por que é que a gente faz realmente isso? Aqui a gente indo para o exemplo para a gente analisar. Porque ao delimitar, como o próprio nome está sugerindo, eles estabelecerão um limite dentro daquele tema, como ocorre aqui nesse exemplo. Veja que nessa pesquisa, as autoras, né, que são essas 2 autoras aqui, elas trazem ansiedade em estudantes universitários em fase de conclusão de curso, um estudo de caso. Você está vendo que na hora que você vai delimitar uma pesquisa, o que é que você vai fazer? Você vai definir o que é que vai ser incluído e o que é que vai ser excluído aqui nesse estudo. Nesse caso aqui, está muito claro que, por exemplo, você não tem que falar nada de ansiedade infantil aqui, né? Então, não é o foco do trabalho. O foco está em quem aqui? O foco está em estudantes universitários. Todos os estudantes, não. Apenas os estudantes que estão em fase de conclusão de curso. E aí, será que são todos os estudantes do Brasil? Não. A gente vai ver aqui que as autoras colocaram o quê? Um estudo de caso. Então, certamente, elas vão pegar um grupo de alunos de uma determinada instituição. Perceba que as autoras aqui, elas não vão abordar tudo sobre ansiedade. Elas só vão escrever sobre esse ponto aqui que elas estão definindo. Então, isso é delimitar uma pesquisa. Quando você delimita, você está estabelecendo um limite, um foco específico para aquele assunto que você quer tratar, né? E aí, analisando aqui o resumo, o que é que nós vamos perceber? Nós vamos perceber claramente como foi feita essa delimitação desse trabalho aqui. Ou seja, o que é que essas autoras vão focar? Então, delimitar, não esqueça, é você colocar um limite, é definir um foco para o seu estudo, um aspecto específico dentro daquele tema, que é mais geral, que ele é amplo, que você quer abordar no seu trabalho. Aqui no resumo, as autoras colocam que esse artigo é resultado de uma investigação sobre os fatores que possivelmente podem contribuir para suscitar o transtorno de ansiedade generalizada em discentes durante a realização do trabalho de conclusão de curso, um TCC.
A gente pode dizer que houve uma delimitação aqui nesse estudo, né? Ou seja, as autoras elas vão se concentrar apenas em alunos o quê? Que estão escrevendo o TCC. Os alunos que não estão nessa fase, eles já não vão entrar. Você já está delimitando, você já está fazendo aquele recorte que a gente chama no tema. Um tema de ansiedade muito amplo, eu já estou recortando ele numa coisa menor. Então, vou tratar aqui apenas de discentes que estão fazendo o trabalho de conclusão de curso. Então, isso é delimitar a sua pesquisa. Você vai colocando algumas restrições e, assim, evitando que o seu estudo fique muito amplo, como aquele exemplo inicial que eu mostrei, né? Simplesmente ansiedade. Depois, elas trazem a metodologia do estudo e dizem que trata-se de uma pesquisa de campo descritiva com abordagem narrativa, com aplicação de um questionário contendo 16 questões elaboradas através do Google Forms, que envolveu 51 discentes do curso de administração da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, nesse campus aqui. Agora, ela está delimitando o quê? Ela está delimitando a metodologia e delimitando aqui a amostra do trabalho. Certo? Então, elas definiram o procedimento que será utilizado, porque é uma pesquisa de campo, você está restringindo, você não vai fazer todos os tipos de procedimento no trabalho, você vai escolher, colocar um questionário, né? Mas poderia ser um outro tipo de coleta de dados, depende muito do objetivo do seu estudo. Aqui o questionário realmente é o mais indicado, por quê? Porque você está fazendo um trabalho com 51 pessoas, mas, por exemplo, a depender do objetivo do seu trabalho, poderia ser uma entrevista, poderia ser uma análise de documento. Então, vai depender muito do que realmente você quer. Então, os participantes aqui eram os alunos do curso de administração, e aí está contando também com essa delimitação, porque se eu colocasse que eram alunos dessa instituição aqui, poderia ser aluno de todos os cursos, né? Ou poderia ser aluno de qualquer curso. Então, não tinha delimitado. Quando eu coloco que é do curso de administração, eu estou fazendo essa delimitação. E percebam que houve também uma delimitação geográfica. Por quê? Porque não são alunos dessa instituição de todos os campos. São alunos que pertencem a esse campus aqui, esse campus específico. Existe uma delimitação geográfica, ou seja, também de local que será aplicado esse estudo. Então, veja, pessoal, que delimitar uma pesquisa envolve várias dimensões, né? O que é que nós já vimos aqui? A questão do tempo do curso dos alunos, porque no caso aqui, o aluno tem que estar no último ano do curso. A gente já viu que existe uma delimitação de metodologia, porque elas escolheram aqui uma pesquisa de campo, né, com a aplicação de um questionário, certo? Então, houve uma delimitação com relação à amostra, que foram 51 discentes. Houve uma delimitação com relação ao espaço geográfico, porque não são alunos de todo o Brasil, são alunos dessa instituição aqui, especificamente desse campus, né? Então, quando você pensa claramente no objetivo do seu trabalho, que as autoras colocaram aqui em cima, isso vai lhe ajudar muito a fazer a delimitação do seu estudo, certo? E aí elas colocam, né, o objetivo principal, analisar quais são os fatores que possam desencadear o transtorno de ansiedade em acadêmicos do curso de administração na fase de conclusão de escrita do TCC, certo? E aí aqui na frente elas colocam o resultado geral do trabalho, né? Os resultados mostraram que a maioria dos discentes apresentaram sintomas de ansiedade relacionado principalmente com a preocupação excessiva de não conseguir concluir seus estudos. Então, quer dizer, foi muito mais tranquilo para as autoras fazer essa investigação. Por quê? Porque estava delimitado, elas sabiam exatamente o que elas queriam dentro do assunto ansiedade. Para você escrever o resultado, você vai fazer você vai escrever um resultado muito mais focado, né? Porque você sabe exatamente o que você quer. Quando a gente pensa, então, no objetivo que você quer para o seu trabalho, isso vai lhe ajudar a delimitar. Então, você vai escrever uma introdução já com base naquele foco, né, que você quer dar para o seu trabalho. Quando elas colocam aqui o objetivo da pesquisa, vejam que antes elas já vinham falando aqui sobre essa questão da ansiedade, do trabalho de conclusão de curso, né? Então, elas vão falando sobre isso aqui, sobre essa questão desses sintomas emocionais e físicos, certo? Então, tudo relacionado ao quê? Relacionado a entrega de atividades, especialmente o trabalho de conclusão de curso. Se o trabalho não tivesse um foco, elas iriam escrevendo aqui a introdução, falando só sobre a ansiedade de uma forma geral, e iria ficar algo altamente disperso. Quando você tem o objetivo do trabalho, você tem claramente um problema de pesquisa,
também delimitado. O problema de pesquisa aqui seria quais os aspectos, né, apresentados por acadêmicos do curso de administração da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, nesse campus, certo? Que estão provavelmente relacionados ao transtorno de ansiedade. Então, esse é o problema de pesquisa das autoras. A delimitação do problema de pesquisa e do objetivo vem exatamente daquela delimitação que você fez ali quando você estava analisando o tema, né? O que é que realmente você quer, da sua amostra, do espaço geográfico, do tempo, né? Do tipo de pesquisa que você vai conduzir. Então, a delimitação vem exatamente disso, né? Desses recortes que você vai fazendo ali no tema. Então, analisando, pessoal, aqui a parte do referencial, a gente vai ver que ali no início as autoras escreveram sobre o TCC e aqui elas escreveram sobre o transtorno de ansiedade generalizada, antes de entrar na questão da metodologia aqui para explicar a metodologia do trabalho. Perceba que é algo muito mais focado, né? Elas escreveram sobre praticamente aqui 2 pontos que serão abordados no trabalho. E aí a gente vê que essa delimitação, ela vai afetar todo o seu trabalho. Ela afeta o título do seu trabalho, o objetivo, o problema, o que você vai escrever aqui no referencial, o que você vai escrever aqui na metodologia, então tem tudo a ver também com o seu problema de pesquisa, né? Essa delimitação é o que vai gerar um foco para os seus resultados e para a sua conclusão do seu trabalho, certo? Você delimitando bem a sua pesquisa, com certeza vai ajudar a garantir que os resultados sejam relevantes e significativos para a área que você está escrevendo, né? Porque os resultados coletados, eles vão ter um foco. Se a gente for olhar aqui na parte de resultado dos artigos, vocês vão ver que as perguntas, elas são direcionadas para o foco do trabalho, né? Para aquele tema delimitado que elas resolveram ali no início. Durante a realização do TCC, você se sente capaz de relaxar? Isso aqui é uma informação que ajuda as autoras a responder um problema de pesquisa, a atingir o objetivo do trabalho e escrever bem a conclusão. O que mais te preocupa em relação ao TCC? Veja que está bem focado, bem específico para TCC, né? E elas estão procurando o quê? Fatores que podem desencadear a questão da ansiedade. Quais são os sentimentos mais relevantes em relação ao TCC? Certo? Então, a gente vê aqui, olha, preocupação excessiva, que deu um valor bem alto, né? Então, a coleta de dados, ela tem tudo a ver com a delimitação do seu estudo. As perguntas que estão sendo feitas, elas têm relação com o foco que você estabeleceu no seu trabalho. E aqui, ó, quais as dificuldades que te impedem de realizar o TCC? Então, aqui falta de tempo, dificuldade de conciliar, talvez, o trabalho com a escrita, né, do TCC. Tudo isso pode gerar uma ansiedade. Quando a gente vai olhar aqui na página 13, a conclusão do estudo, os autores colocam: os resultados apontaram que a maioria dos estudantes apresentam sintomas que provavelmente possam desencadear ansiedade durante a realização do TCC, relacionados com sentimentos de preocupação excessiva, dificuldade de concentração, medo de apresentar o trabalho à banca examinadora e até vontade de desistirem do curso, né? Então, pessoal, a gente está vendo que essa delimitação ela é fundamental para você iniciar o trabalho, porque a introdução você já tem que escrever com esse tema delimitado, certo? Então, todo o trabalho ele vem, né, sendo desenvolvido por meio dessa delimitação dessa pesquisa. Eu vou deixar aqui na tela final um vídeo que eu já gravei sobre delimitação de tema para contribuir com esse processo de estabelecer um foco para o seu estudo, né? Caso você tenha ficado com alguma dúvida. E é isso, pessoal, nosso vídeo de hoje. Um grande abraço e até terça-feira.